Olá pessoal, então vamos aqui comentar o último tópico do nosso curso, né? Que é o Teorema de Stokes, né? Então, para eu falar do Teorema de Stokes, gente, eu preciso definir o conceito de superfície regular, né? Então, seja, né? Sigma é uma função que sai de K contida em R3, certo? Uma porção de superfície regular, né? Então, o que significa uma superfície regular, né? Então, isto é, o que eu tenho? K é um compacto com fronteira C1 por partes, certo? Sigma é injetora. E de classe 1, certo? Em K. E para todo o V que pertence a K, a gente tem a seguinte condição: derivada da sigma em relação ao em UV, produto vetorial, a derivada da sigma em relação ao V em UV, isso aqui é diferente do vetor nulo, certo? Então, isso que significa uma superfície regular, né, gente? Então, é uma certa função definida num certo conjunto compacto de R2, chegando a R3, onde esse compacto K aqui ele tem a fronteira dele é uma curva C1 por partes, né? A fronteira aqui pode ser parametrizada por uma curva C1 por partes, né? Essa função sigma é uma função injetora de classe C1, certo? E para todo o V pertencente a K, como ela é de classe C1, eu posso calcular as derivadas parciais da sigma em relação a U em relação a V para todo o V pertencente a K, certo? E além disso, o que eu tenho? O produto vetorial da derivada da sigma em relação a U com a derivada da sigma em relação a V, isso é diferente de zero. Então, gente, vamos tentar, né, explorar um pouco mais essa definição, né? Então, recordando, gente, o que significa sigma de K com R3 ser uma superfície de classe C1, gente? Lembrando, eu vou dizer que a sigma aqui, é uma superfície de classe 1, se a sigma é uma função definida num certo conjunto K aqui compacto, né? Certo? Então, K aqui é um conjunto compacto, certo? Então, sigma é uma função que sai de K e chega no R3, certo? A imagem aqui da minha sigma no R3 é que muitas vezes a gente vai dizer que é a nossa superfície, né? Então aqui eu tenho aqui a imagem, né? Vai ser um certo conjunto R3 aqui, certo? Isso é a sigma de UV. E eu vou dizer que a sigma, o que eu preciso que a sigma seja? Primeira coisa, o K é um conjunto compacto, certo? E com fronteira, C1 por partes, né? Certo? Vou precisar que a sigma seja injetora.
Então, se eu pegar qualquer dois pontos diferentes aqui, a imagem vai ser levada em pontos diferentes. Além disso, a sigma é de classe 1. Ela é de classe 1. Isto é, eu consigo mostrar que existe um aberto ômega, certo? Tal que o meu conjunto K está contido em ômega e uma função φ definido em ômega chegando em R3 de classe 1. E, essa função φ é uma função de classe C1 definida no aberto, né? E quando eu pego essa função, ela coincide com a minha sigma se o V pertence a K. Certo? E isso aqui garante então que eu posso calcular as derivadas parciais aqui, certo? Da sigma para todo o V pertencente a K, né? Então vai existir um certo conjunto aqui, né? Aberto ômega, né? Ômega, de forma que K está contido em ômega. E aqui a ômega eu consigo definir uma função φ de classe 1, certo? E essa função, quando eu pego ela e calculo no K, ela coincide com a minha sigma, certo? Tudo bem? Ok, e essa condição aqui, gente, para todo V pertencente a K, o que acontece, d sigma du, produto vetorial d sigma dv, isso aqui é diferente de zero. O que a gente viu, gente? Se a gente pegar qualquer UV aqui, certo? Se eu fixar U aqui e fazer o V variar, certo? E aplicar a sigma em cima dessa curva aqui, certo? Eu vou ter uma curva aqui que a gente chama de curva U constante, né? Certo? Se eu fixar o U e fazer o V variar, então vai acontecer isso aqui, certo? Eu vou obter uma curva que eu chamo de curva V constante. Meu ponto V está aqui, o ponto de intersecção dessas duas curvas aqui, na imagem, né? O que acontece, Se eu calcular a derivada em relação a U da curva, derivada em relação a U da curva V constante, isso vai dar um certo vetorzinho tangente aqui, d sigma du, certo? Se eu calcular a derivada em relação a V aqui, eu vou ter um vetor tangente aqui, superfície. Com esses dois vetores aqui, o que eu posso fazer? Eu posso encontrar um plano tangente e definir o vetor normal, certo? Esse vetor aqui, que é um vetor normal às minhas superfícies, é o resultado de fazer o produto vetorial de d sigma du com d sigma dv. Pedir que isso aqui seja diferente do vetor nulo significa dizer que para todo ponto V, certo? Certo, pertencente ao domínio aqui da minha parametrização, se eu pegar o ponto sigma de UV, em cima desse ponto aqui, o que vai acontecer? Eu consigo definir um vetor normal, certo? Então essa condição aqui, ela está garantindo que para cada ponto aqui, o V, certo? Em sigma de UV, eu consigo definir um vetor normal, certo? Tudo bem?
Então não importa aqui, ó. Para todo V que eu pegar aqui, eu consigo definir um vetor normal. Certo? Então vai dar uma coisa mais ou menos assim. Ok? Então é isso, né? Então essa é a primeira condição. Ela é uma condição carregada, mas geometricamente é importante definir isso, ó. Se eu tenho uma certa superfície aqui, né, ó, certo da parametrizada aqui, ó, dizer que é uma superfície regular é sinônimo de que para cada ponta aqui em cima da superfície eu consigo definir um vetor normal, tá? Tudo bem? Uma outra observação, gente, é o seguinte. Observação, né? Ó. Gente, dizer que K é um compacto com fronteira sem por partes significa que o interior de K é não vazio e que a sua fronteira, ó, ela é imagem de uma curva simples sem um por partes. Ok? Então tem um fato importante que dizer que K é um compacto com fronteira sem um por partes significa que o interior de K é no vazio e que a fronteira é a imagem de uma curva sem um por partes, né? Então, gente, o que isso quer dizer? Ó? Quer dizer o seguinte, ó. Então aqui eu tenho o V, certo? O meu compacto K aqui, ó, certo? Ele é um conjunto com fronteira sem um por partes, ó. Lembrando que o K é o domínio da sigma aqui, né, ó. Então eu vou definir a minha superfície aqui, né? Certo? X, Y, Z. Aqui eu tenho a minha superfície, né? Certo? A sigma de UV, ó. Certo? O que está acontecendo, gente? Ó, essa sigma aqui é uma superfície regular, né? Com o conjunto K sendo um conjunto com fronteira sem um por partes. Então, o que significa o K aqui, ó? Ser um conjunto com fronteira sem um por partes. Significa, então, que existe uma certa curva gama, ó, ok? Definindo num certo intervalo I aqui, né, ó. Existe uma curva gama, definindo em AB, chegando em R2 aqui, ó, onde o que acontece? A fronteira da K aqui, ó, é justamente a imagem dessa curva, certo? Então, se eu pegar essa curva gama aqui, ó, a imagem dela coincide aqui com a fronteira aqui, ó, do meu conjunto K, ó, certo? Então, aqui, ó, a gama de T, ó, ok? Então é isso, né? Essa observação está dizendo isso, né?
dizer que o conjunto K é o conjunto com fronteira C1 por partes, quer dizer que o interior não é vazio e que existe essa curva gama aqui definida num certo intervalo, né? Onde essa curva gama aqui é uma curva C1 por partes, né? Então, gama é C1 por partes. É uma curva C1 por partes, né? E o que acontece? A imagem da gama aqui, ó, ela é a fronteira do K, né? Certo? Vamos colocar o símbolo aqui de borda de K, né? Tudo bem? Ok, gente. Observe uma coisa, gente. O que está acontecendo aqui, ó? Note que se eu pegar a sigma e aplicar só em cima da fronteira do conjunto K aqui, o que vai acontecer, gente? Ó, a sigma vai levar a fronteira do conjunto K aqui, ó, aonde, ó? Vai lembrar que levar aqui no que a gente chama de borda da superfície, ó. Certo? E note que o bordo da superfície aqui, ó, vai ser uma curva. Certo? Então essa curva aqui, ó, eu vou chamar de gama de t, certo? Como que eu vou definir, ó? Essa curva gama é definida no intervalo AB, chegando em R3. Definida de que jeito? Quem que é a gama de t, ó? É fazer a sigma da gama pequena de t, ó, certo? Isso é uma curva, não é difícil da gente mostrar que isso é uma curva C1 por partes. É uma curva C1 por partes em R3. Então, o que a gente conseguiu fazer aqui, ó? A gente conseguiu, então, ó, definir uma certa curva aqui, ó, que modela o bordo aqui da minha superfície aqui, ó. Tudo bem? Ela... Suponha que ela está orientada desse jeito, ó. Uma coisa que a gente pode observar, gente, é o seguinte. Aqui no plano XY é fácil a gente definir o conceito de orientação, né, ó. Dizer que a curva gama aqui, por exemplo, ela é orientada no sentido horário e no sentido anti-horário, né? Nesse caso a gente percebe aqui, ó, que essa curva aqui ela está parametrizada no sentido anti-horário, certo? Tudo bem? Agora, como que a gente faz para estender esse conceito, por exemplo, de sentido horário e anti-horário para quando a gente está trabalhando com uma curva aqui no espaço, ó, ok? Então, por isso que vai surgir a necessidade da gente poder ter esse vetor normal aqui, ó. A gente vai poder definir, então, que uma certa curva aqui ela está parametrizada no sentido adequado aqui para a gente, no sentido anti-horário. Se acontecer o quê, ó? Se eu pegar a normal aqui, ó, essa normal que aponta para fora da superfície aqui, ó, certo? E a curva, né? Eles têm uma orientação condizente aqui. Então agora a gente vai explorar um pouco esse conceito aqui, ó, de poder definir o que é uma orientação coerente aqui, ó, para a fronteira da minha superfície. Mas antes disso, né, ó, essa explicação que eu dei aqui, ó, sobre como definir essa curva que descreve aqui o bordo, a fronteira aqui da superfície, a gente vai melhorar isso, né, formalizar isso, né. Então, seja gama, né, ó, definida em AB, chegando em R2, uma curva simples, fechada
e C1 por partes. Cuja imagem seja a fronteira de cá. Ok? Então é isso, ó, todas essas condições aqui, ó, certo? Essa gama aqui, ó, é uma curva de classe C1 por partes, né? E eu sei que a fronteira do meu conjunto K aqui, ó, coincide com a imagem da gama aqui, certo? Quer dizer que a minha fronteira aqui, justamente, ó, ela pode ser descrita aqui por essa curva gama. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer agora, ó? Consideremos agora a curva gama definida em AB chegando em R3, certo? Dada por definida de que jeito? Como que eu vou definir essa curva gama? Vou definir ela como sendo a sigma aplicada em gama de T para T pertencente a B. Certo? Tudo bem? Beleza, ó. Vou fazer uma definição aqui, ó. Então definimos aqui essa curva gama, né, ó. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que essa curva gama, ela é uma curva... Essa curva gama maiúscula aqui, eu vou dizer que a curva gama é a fronteira da sigma, certo? Então, ó, a gente vai dizer, ó, definição. Ó, dizemos que gama é uma curva fronteira de sigma, certo? Se a gama estiver parametrizada no sentido anti-horário, certo? E se N, quem que é N, ó? E N é normal aqui, ó. E se N for a normal, dado por isso aqui, ó, d sigma du, produto vetorial d sigma dv, norma de d sigma du desculpa. Se eu pegar esse vetor aqui, ó, que é normal aqui, d sigma du, d sigma dv, dividir pela norma da d sigma du, produto vetorial d sigma dv, certo? Certo? Então dizemos que gama é uma curva fronteira de sigma, se gama estiver parametrizada no sentido anti-horário, e se a normal for dada por esse vetor aqui. Tudo bem? Então, nesse caso, a gente vai dizer, então, ó, neste caso,
Fizemos que gama é a curva fronteira de sigma orientada positivamente em relação a n, certo? Então o que eu estou fazendo, gente? Eu estou querendo dar um jeito de definir uma orientação aqui, ó, para minha curva, certo? Então quando que a minha curva está bem orientada aqui, ó? Ela está orientada no sentido positivamente em relação ao normal, ó. Observe o seguinte, ó, quando eu tenho uma superfície, gente, aqui, ó, eu tenho um certo ponto aqui, sigma de UV, certo? O que está acontecendo, ó? Eu posso encontrar duas normais aqui, ó. Primeira normal é essa aqui, certo? Posso chamar assim, ó, que é d sigma du, produto vetorial com d sigma dv, certo? Vou pegar isso como um versor, então vou dividir pela norma. Certo? Uma normal que aponta para fora. E pode ser não. Nesse mesmo ponto eu posso definir uma outra normal, ó. Apontando para baixo aqui, ó. Ok? Quem que é essa normal aqui, ó? Vou chamar ela de menos n. Que é quem? Que é justamente esse vetor aqui com sinal oposto. Certo? Então eu tenho duas normais, ó. Eu vou dizer que a fronteira aqui ela vai estar parametrizada no sentido positivo em relação a essa normal, gente, se acontecer o seguinte, ó. Lembrando que isso aqui, ó, é a curva gama, né, ó. Esse é a gama, certo? Como que a gente define a gama de T? A gama de T ela é definida como sendo quem? Como sendo, eu tenho aqui, né, ó. A minha superfície aqui, o domínio dela aqui, ela é um conjunto de R2, né, ó. Certo? Né? Então eu tenho aqui que esse conjunto K aqui, a fronteira dele é parametrizada por uma curva assim por partes, né? Então eu tenho a curva gama definida em AB aqui, certo? E eu tenho a imagem da gama aqui em R2, certo? A imagem da curva aqui vai dar a fronteira de K. Quando eu componho aqui, faço a sigma aplicada em gama de T, eu obtenho a minha gama, que é a curva fronteira aqui, ó, da minha superfície aqui, ó, no espaço, certo? O que que acontece, gente, ó? Eu vou dizer que essa curva aqui, ela está bem parametrizada, né, ó? Gama é uma curva fronteira de sigma, né? E ela está orientada positivamente em relação a essa normal, gente. Em relação à normal, se acontecer o quê? Primeira coisa, a minha curva K aqui, ó, a curva que descreve a fronteira do conjunto K aqui, ela é orientada no sentido anti-horário, certo? E além disso, o que que acontece, ó? Se eu pegasse o vetor tangente aqui, ó,
Lidoriza, eu acho que ele não comenta isso, mas se você pegar o vetor tangente aqui, a curva, ó, certo? O vetor normal, a curva, e você pegar o vetor normal, a superfície aqui, gente, isso aqui, ó, tem a orientação, certo? Dada pela regra da mão direita, certo? Matematicamente, essa condição, eu não queria entrar em detalhes, mas se você fizesse, por exemplo, uma matriz de mudança de base para a base dada por esses três vetores e aqui a base canônica, o determinante dessa matriz seria positivo. Isso quer dizer que esse sistema de coordenadas aqui, ó, dado pelo vetor tangente a gama aqui, ó, gama linha de t aqui, ó, esse vetor aqui que é o vetor normal aqui, a minha curva aqui, esse vetor normal superfície, desculpa, a gama linha é esse vetor aqui, tá? Esse é o vetor normal. Gama linha de t. Esse vetor aqui que é o vetor normal, ó. Então aqui a gente tem a derivada, ó, a gama linha de t, tendo o vetor normal aqui. Esse vetor aqui, o vetor normal, com esse, isso aqui, ó, tem a mesma orientação que o sistema de coordenadas do R3. Tudo bem? Observe que se essa curva de baixo tiver... No caso, gente, ó, por exemplo, se a normal fosse essa, o que teria que acontecer? Ó? A minha curva ela teria que estar no sentido contrário para ela estar bem orientada, certo? Então, no certo sentido, essa relação aqui com a normal está dizendo em qual sentido a sua curva está caminhando, tá? Espero ter passado a ideia, né? Então, vamos fazer uns exemplos para ver se melhora isso. Exemplo, ó. Seja sigma dada por x igual a 1, y igual a v e z igual a f de uv. Certo? Onde uv pertence a K com f de classe C1. Em um aberto contendo K. Certo? Tudo bem? Então, gente, ó, do jeito, se eu supor que a f aqui é uma função de classe C1 em um aberto que contém K, no fundo aqui que eu estou querendo dizer, então, que se eu definir essa parametrização aqui, ó, sigma, que sai de K, chega em R3, por... Quem que é o sigma de UV? É o UV e aqui o F de UV, ó. Essa aplicação aqui é uma aplicação de classe M e K, certo? Tudo bem? Vamos encontrar quem que é normal aqui, ó. Determine a normal que aponta para cima, ó. Então, geometricamente aqui, gente, o que que eu estou querendo dizer? Eu tenho uma coisa desse tipo aqui, ó. Né? Eu tenho x, y, z. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma certa função f de xy. Ó. Eu tenho z igual a f de xy. Certo? Então aqui eu tenho o meu domínio aqui, ó. Certo? Eu tenho um certo conjunto K aqui. E aqui eu tenho o meu gráfico.
Quando eu tenho um gráfico de uma função, tem uma forma canônica de eu olhar esse gráfico aqui, ó, como sendo uma parametrização de uma superfície. De que jeito? Eu defino essa aplicação aqui, ó, o V, certo? Ó. Então aqui eu pego meu conjunto K, tudo bem? E eu defino a sigma de que jeito? Ó? A sigma de UV, ó, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o x ser igual a U, o y igual a V e o z igual a f de UV. Ó. Ok? Então quando eu faço isso, agora eu estou olhando esse gráfico aqui, ó, como sendo a parametrização de uma certa superfície. Tudo bem? Quem que é a normal nessa superfície aqui, gente? Ó? Vamos calcular. Ó. Se sigma de UV é dado por isso, UV, f de UV. Então, quem que é a derivada da sigma em relação a U? Isso vai dar 1, 0. E aqui eu vou derivar f em relação a U, que é a derivada parcial da f em relação a U. Calcular a derivada da sigma em relação a V vai dar quem? Vai dar 0, 1. Vai dar a derivada da f em relação a V. Certo? Então, quem que é o produto vetorial entre isso? Vai ser o seguinte vetor. Ó. 1 e JK 1, 0 df du 0, 1 df dv. Fazendo o produto vetorial, isso vai dar quem? Ó? No I, ó, vai dar menos df du I. No J, menos df dv J. E no K aqui, mais um K. Certo? Então o vetor normal quem que é? É o vetor menos df du menos df dv e 1. Então você observa o seguinte, gente, ó, tudo bem, você calcula a derivada, isso aqui vai ser eu não sei se é positivo ou negativo, ó. Só que observe o seguinte, ó, a coordenada x aqui, ó, é um número, y, e a z é sempre 1. Certo? Isso está dizendo o seguinte, ó, 1 ao vetor. Não importa se está aqui, ó, não importa se o x e o y está aqui, está aqui, está aqui. O fato de z ser igual a 1, isso significa que a minha normal aponta sempre o quê, ó? Para cima. Certo? Beleza? Então isso aqui está me dando esse vetor normal à superfície, ó. Então o que está acontecendo, ó? Se eu quero parametrizar a fronteira aqui, a minha superfície sigma, aqui o bordo da minha superfície, de forma positiva, o que eu preciso então? Eu preciso aqui, ó, que a fronteira do meu conjunto K ele seja parametrizado no sentido anti-horário. Opa! Tem hora aqui que o negócio entende que tem que modificar. Deixa eu voltar aqui.
Tudo bem? Então isso tem que estar parametrizado no sentido anti-horário. Então quando eu pegar aqui e definir a gama maiúscula aqui, ó, certo? Isso vai estar nesse sentido aqui, anti-horário aqui. Só que para a parametrização da minha curva gama aqui ela ser positiva, certo? Tem que acontecer isso aqui, ó. A normal aqui ao bordo tem que ser esse vetor normal aqui, ó. Certo? Isso quer dizer que se eu pegar o vetor tangente aqui e o vetor normal, a curva aqui, ó, com esse outro vetor que aponta para cima aqui, a orientação do sistema de coordenada dado por esses três vetores tem a mesma orientação que o sistema de coordenada canônico do R3. Tá? Daqui a pouco a gente vai entender por que a gente precisa dessa condição, né? Vamos fazer mais um exemplo. Então, exemplo. Seja sigma dada por x igual cosseno de u, y igual o seno de u e z igual a v, certo? Onde u está variando de 0 até 2π e v está variando de 0 até 1. Calcule n, certo? Note que aqui, gente, para encontrar n eu precisava pegar esse vetor, calcular a norma e pegar esse vetor dividido pela norma, né? Nesse exemplo aqui, ó, então o que eu tenho, ó? Eu tenho o seguinte, ó. Minha sigma de UV, quem que é, ó? UV é o cosseno de U, seno de U e V, certo? Essa função é definida onde, ó? UV. Meu U varia de 0 até π sobre 2. E meu V é igual a 1, né, ó? Então ela está definida nesse retângulo, certo? Tudo bem? O que vai acontecer? Ó? Quem que é a imagem dessa curva aqui? Ó? O espaço. Ó, se o V é 0, ó, eu tenho x igual ao cosseno de U, x igual ao cosseno de U, y igual ao seno de U, para U variando de 0 até π sobre 2. O que aí vai dar isso? Ó? Isso vai dar um arco aqui. Ó. Quando eu faço o meu V variando, o que eu vou obter? V igual a 1. Ó. Se eu fizer cosseno de U, seno de U, V igual a 1, ó, eu pego esse arco e levo para a altura 1. Certo? Agora, quando eu faço V variando de 0 até 1, isso vai me dar quem? Ó? Vai me dar uma parte do cilindro. Certo? Beleza? Lembrando que a fronteira aqui, ó, note que a fronteira desse retângulo aqui, gente, ele pode ser parametrizado por uma curva assim por partes, né? Ó, certo? Vamos parametrizar a fronteira aqui, ó.
Eu posso definir uma curva gama, né, ó, que dá essa linha, essa e essa. Então vamos calcular a gama. Quem que é a gama de T aqui, ó? Quem que é a curva gama de T? Daqui até aqui, ó, esse lado. Essa curva aí é dada por quem, ó? Observe que o y aqui, o zero, e o t variando de 0 até 2π, né? Então vai ser, ó, t0 para t variando de 0 até π sobre 2. O negócio fechou aqui, gente. Deixa eu voltar. Então essa parte aqui, ó, eu posso parametrizar como sendo a curva t0 para t variando de 0 até π sobre 2. Daqui até aqui, observe, ó, que meu u é constante igual a π sobre 2 e o v está variando de 0 até 1. Eu posso escrever isso como sendo π sobre 2 t para t variando de 0 até 1. Daqui até aqui, o que está acontecendo? Ó? A altura aqui é 1, ó, só que isso está indo de π sobre 2 até 0, ó, certo? Então eu posso parametrizar assim, ó, π sobre 2 menos t, ó, menos t, 1, para t variando de 0 até π sobre 2. Note que quando é π sobre 2, eu estou no ponto aqui, ó. Quando eu estou no 0, eu estou aqui, ó. Quando eu estou no t igual a 1, t igual a π sobre 2, eu estou aqui. E agora para cá. Eu posso parametrizar como sendo ponto 0, né? 1 menos t, né? Ó. Para t variando de 0 até 1. Ok? Ó. Então, com isso, eu estou parametrizando a fronteira do meu conjunto K aqui, ó. Aqui é a sigma, né? Ó, de K. Gente, ó, essa curva aqui é elevada a onde aqui, ó? Vamos fazer, então, a gama de t. Desculpa, a gama de t, que é definido como sendo a sigma de gama de t, ó. Gente, quem que vai dar a sigma de t0, ó? Certo? É quando o meu u igual a t, ó. Aqui é quando eu faço u igual a t e o v igual a 0. Ó. Então isso vai dar cosseno de t, seno de t e 0, para t variando de 0 até π sobre 2. Ó, isso vai descrever quem, gente? Ó, quando eu estiver andando aqui, ó, nessa curva aqui, ó, nessa parte, isso é elevado aonde, ó? A altura é 0, ó, cosseno t seno t quer dizer que eu estou caminhando aqui, ó. Certo? Vou fazer a imagem disso aqui, ó. Aqui é quando o u é π sobre 2 e o v é igual a t, ó. O cosseno de π sobre 2 vai dar quanto? Cosseno de π sobre 2 é 0, seno de π sobre 2 é 1, e aqui vai dar t, ó, a t variando de 0 até 1, ó. Então o ponto, ó, x igual a 0, y igual a 1 e z igual a t, ó, vai dar justamente quem? Essa linha aqui, ó, esse lado aqui, ó, elevado a onde? Aqui, ó. Certo? Vamos fazer a sigma dessa parte da curva, ó.
Isso vai dar o cosseno de π sobre 2 menos t, seno de π sobre 2 menos t, e o v igual a 1. Ó. Mas observe o seguinte, gente, ó. O cosseno de π sobre 2 menos t, esse é a mesma coisa, usando aquelas identidades trigonométricas, que o seno de t. O seno de π sobre 2 menos t é a mesma coisa que o cosseno de t. Ó. Isso aqui é 1. Note então que quando isso por t variando de 0 a π sobre 2. Então quando t é igual a 0, ó, seno de 0 é 0. Certo? Cosseno de 0 é 1. Eu estou nesse ponto. Ó, 0, 1, 1. Quando eu tiver t igual a π sobre 2, o seno de π sobre 2 é 1. O cosseno é 0 e o z é 1. Então o que eu estou fazendo? Eu estou caminhando nesse sentido aqui, ó, em cima da curva. Certo? E para fechar, ó, quando eu faço aqui o gama sobre essa parte da curva, ó, vai dar o cosseno de 0 que é 1. O seno de 0 que é 0 e aqui vai dar 1 menos t, ó. Para t variando de 0 até 1. Então, ó, quando t é igual a 0, eu estou nesse ponto. O x... Peraí. Isso mesmo, 1. O y é 0. E quando t é igual a 0, eu estou no 1. Estou nesse ponto. O que eu vou fazer? Ó? Aqui eu vou descer. Ok? Então, ó, quando eu caminho no sentido anti-horário aqui, ó, eu estou caminhando no sentido anti-horário aqui, ó, eu estou caminhando nesse sentido. Ok? Para isso aqui, para essa curva estar orientada no sentido positivo, o que falta mostrar agora? Ó? Falta mostrar que a minha normal é justamente essa aqui, ó. Meu N, ó, que aponta para fora aqui, ó, é justamente dado por essa normal aqui, ó. Certo? Então vamos fazer isso agora. Vamos calcular a derivada da sigma em relação ao U. Isso vai dar menos seno de U, cosseno de U e 0. Vamos calcular d sigma dv. Isso vai dar 0, 0, 1. Vamos calcular o produto vetorial entre as duas. Isso vai dar I, J, K. Vai dar menos seno de U, cosseno de U, 0, 0, 0, 1. Então o I aqui vai dar quem? Ó? Vai dar cosseno de U. O J aqui vai dar 0, vai dar menos com menos mais seno de U. Mais, e meu K aqui vai dar 0. Então o que está acontecendo aqui, gente? Ó? E vamos calcular a norma aqui, ó, do normal. Isso vai dar raiz da primeira componente ao quadrado, mais a segunda ao quadrado,
mais a terceira ao quadrado, que é 0. Só que aqui é 1, né? Não é V. Seno ao quadrado de 1. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, isso vai dar 1, que é igual a 1. Portanto, quem que é normal nesse caso? É o cosseno de U. Seno de U, 0. Esse vetor aqui, gente, cosseno U, seno de U, 0, é justamente quem? A componente Z é igual a 0. Certo? Se eu pegar 1 aqui, gente, certo? E o V variando de 0, um V qualquer aqui, esse vetor cosseno de U, seno de 1, é um vetor que liga a origem, é justamente esse vetor aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vetor e transportar para qualquer ponta aqui, o V. Então, vai dar um vetor assim, certo? Se eu pegar se eu pegar um outro V aí, pegar um outro U, o que vai acontecer? Cosseno de U, seno de U, E o V é igual a 0, vai dar um vetor aqui. Para qualquer V, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse vetor e transportar. Então, o que a gente está percebendo? A normal, certo? Que eu obtive quando eu faço essa conta é justamente essa normal que aponta para fora aqui, na superfície, certo? Então, isso quer dizer que essa curva da fronteira aqui, ela está orientada de forma positiva em relação à normal. Ok? Beleza. Então, com isso, gente, a gente está em condições de enunciar o que a gente chama de Teorema de Stokes. O que diz o Teorema de Stokes? Então, Teorema de Stokes. Ele diz o seguinte, olha, seja sigma de K chegando em R3, certo? Uma porção de superfície regular. Dada por sigma de UV igual a uma certa x de UV, y de UV e z de UV. Então, isso é a cara da minha sigma, certo? Onde x igual a x de UV, y igual a y de UV e z igual a z de UV são de classe C1, são de classe C2 no aberto K. Então, essas funções são de classe C2 num aberto que contém K. Um aberto que contém K. Certo? Seja F igual a P de I mais QJ mais RK, um campo vetorial
de classe 1, certo? Num aberto, contendo a imagem de sigma, ok? Nessas condições, tem-se que a integral de linha do campo sobre a curva, aquela curva fronteira da superfície, ela coincide com a integral de superfície do rotacional do campo, produto com a escalar com a normal, certo? Onde essa gama é uma curva fronteira de sigma. Orientada positivamente em relação à normal n é igual a d sigma du, produto vetorial d sigma dv sobre a norma de d sigma du, produto vetorial d sigma dv, certo? Então, gente, esse é o enunciado do famoso Teorema de Stokes, né? Então, esse teorema, num certo sentido, o que ele faz? Né, ó, ele relaciona uma informação que eu tenho sobre a fronteira da superfície com uma integral de superfície, né, ó. Então, o que está acontecendo aqui, ó? O que o Teorema de Stokes está dizendo aqui, ó? Eu tenho uma superfície aqui, ó. Sigma, certo? Eu tenho uma superfície sigma aqui, ó. Certo? Tudo bem? Suponha que aqui, ó, a gama seja a minha fronteira, né, ó. O bordo dessa superfície aqui, ó, ele possa ser parametrizado com uma certa superfície gama, certo? Parametrizado no sentido anti-horário, de forma que a orientação dessa curva aqui seja coerente com a minha normal definida dessa forma aqui, certo? Então, o que o Teorema de Stokes garante, gente? Garante o seguinte, olha. Se eu tenho um campo aqui, ó, certo? Não constante, atuando aqui, ó, em cima da minha curva fechada gama aqui, ó. Então, o que está acontecendo aqui? Isso a gente costuma chamar até de circulação do campo, né, ó. Eu tenho esse campo de vetores F aqui atuando sobre essa curva fechada. O que o Teorema de Stokes garante? Ó, o Teorema de Stokes garante o seguinte. Calcular o trabalho desse campo realizado sobre a curva. Calcular o trabalho aqui, ó. Isso é a mesma coisa que calcular a integral de superfície do campo rotacional desse campo F aqui, ó, atuando sobre a superfície, certo? Produtos com o escalar com a normal ds. Então, o que está dizendo aqui, gente? Ó,
no fundo, o teorema de Stokes ele tá relacionando, ó, que o que acontece na fronteira aqui, ó, te dá informação sobre um certo fluxo de um campo vetorial atuando sobre a superfície e que o comportamento desse fluxo atuando sobre a superfície aqui, ó, te gera uma informação sobre a fronteira aqui, ó, sobre o bordo sobre o trabalho realizado no bordo aqui da superfície. Então isso aqui é um teorema bem importante, tá? E na próxima aula eu vou fazer exemplos dele, tá, gente? Esse aqui é um teorema importante que tem várias consequências físicas, além de matemática, tá? Então ele dá um enunciado meio carregado, mas ele... Acredito que com os elementos que foram trabalhados nessa aula dá para vocês entenderem aqui o enunciado do teorema, né? Então na próxima aula a gente vai entender como que a gente aplica esse teorema aqui, como que a gente calcula ele, tá? Um abraço, gente, até a próxima aula.